Muito boa noite, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Mais uma vez, estamos aí pra gente continuar aí com a nossa playlist. Tava aqui me concentrando um pouquinho, pensando sobre o dia, sobre os desafios do dia. Enfim, uma coisa importante a gente considerar sempre, né? A possibilidade de se afastar o máximo que a gente consiga dos nossos sentimentos, porque eu estava refletindo uma coisa que é importante. Vou comentar isso aqui nesse momento com vocês, que é bastante importante. É muito engraçado que a nossa estada aqui na passagem pelo corpo físico, a gente geralmente sofre os impactos muito fortemente emocionais, né, em função de tudo que pode acontecer na nossa vida, né, das dificuldades que a gente vai encontrar, enfim, para desenvolver as nossas atividades, para sobreviver, as pessoas que são desafiantes e ao mesmo tempo são pessoas que às vezes ainda tem dificuldade de compreender certas coisas básicas, e aí isso acaba de algum jeito, né, afetando a gente demais, né? E eu por acaso estava vendo um vídeo numa rede social e o pesquisador falava uma coisa que me chamou muita atenção, que é a questão de a gente conseguir se afastar dos nossos sentimentos, para que a gente tenha autonomia para decidir o que fazer exatamente a respeito de certas coisas, né, que a gente observa. O sofrimento, ele é inerente à condição humana, né? Às vezes a gente se confunde achando que a gente é o nosso corpo, que a gente é essa massa real, né? Essa massa densa que então você pega na sua própria mão, você fala, não, eu existo de verdade, eu sou isso daqui, né? E quando a gente começa a dilatar um pouco mais o nosso entendimento, a gente começa a perceber que a gente não é isso, que a gente é uma consciência que deve estar em algum lugar que a gente não sabe exatamente, e essa consciência, ela é como se ela transmitisse para cá, né, o nosso entendimento do mundo, a nossa inteligência, a nossa capacidade de consciência, né? E ao mesmo tempo parece que daqui não transmite de volta. É como se a gente só recebesse, entendeu? A gente não fosse, a comparação é essa, como se a gente fosse só um receptor, como se fosse um aparelho de televisão ou de rádio, vamos dizer assim. A gente só recebe, mas a gente não consegue enviar muita coisa de volta. Então a gente perde essa conexão com o nosso eu exterior. E o fato de você perder conexão com esse eu exterior, você também com isso perde a capacidade de avaliação do que de fato está acontecendo no teu dia a dia. E aí o que nos sobra naturalmente é transferir para o corpo, né? Ou seja, envenenar o nosso corpo com toda sorte de hormônio, de adrenalina, de tudo quanto é tipo de coisa, de ansiedade, né? Por quê? Porque é como se alguma coisa energeticamente nos afetasse, e aí esse afetamento, na verdade, ele dispara um gatilho mental, cerebral, onde como a gente não consegue compreender por causa dessa limitação que nós temos consciencial aqui no corpo físico, a gente não consegue avaliar de maneira grande. É como se, diminuindo a nossa capacidade de entendimento, a gente pudesse ver mais ampliadamente a dificuldade emocional. Porque se você estivesse olhando de fora, né, com a capacidade consciencial muito mais dilatada, você não ia estar nem aí para isso aqui, entendeu? Tipo, não estou nem ligando para esse problema que aconteceu, para essa chateação que ocorreu durante o dia, enfim.
Mas como a gente não tem isso, a gente coloca todas as pilhas aqui nesse momento, como se isso fosse a coisa que vai mudar a nossa vida decididamente daqui para frente. E é bom a gente pensar assim, né, que a gente não é isso aqui, que a gente não está aqui por acaso. Obviamente a gente está tentando tatear ainda para tentar entender o que é que nós precisamos perceber aqui, mas uma coisa é fato: a gente precisa, na maioria das vezes, tentar se afastar do nosso problema. Porque é engraçado, quando a gente coloca pilha no nosso problema, ou seja, quando a gente coloca foco, energia no nosso problema, parece que esse problema dilata. E no frigir dos ovos, ou seja, no somatório de tudo, no rescaldo final, a gente vai perceber que isso aqui é só uma bobagem, só uma passagem. Coisas que acontecem aqui na nossa vida simplesmente vão passar. Você querendo ou não querendo, elas vão passar. Você vivendo ou morrendo, elas vão passar. Entende? Então isso aqui é muito efêmero, é uma coisa que tem dia e tem hora para acabar, entende? O problema é que às vezes a gente se afoga nesse mar de desespero, de angústias, de estímulos absurdos, que nós acabamos colocando toda a nossa força, toda a nossa energia em cima deles. É lógico que isso nos afeta, é lógico que a gente acaba sentindo, mas é porque a gente, quando recebe esse estímulo, a gente acaba de certa maneira cedendo a esse estímulo, a gente acaba se entregando a esse estímulo, a gente acaba entrando nessa energia, e aí a gente meio que se perde, e a gente consegue olhar só para aquilo, como se aquilo fosse verdadeiramente importante. Então, começando essa prece de hoje, né, vamos dizer assim, fazendo essa pequena preleção aqui no início, para a gente começar a refletir sobre isso, né, o que realmente existe, ou seja, o que é realmente importante nessa vida, né, desses problemas do dia a dia, o que é realmente você tem que se preocupar. É óbvio que a gente tem que dar manutenção na vida, a gente tem que pagar água, luz, telefone, internet, computador, tem que comer, tem que beber, tem que trabalhar. Isso faz parte da vida em sociedade, é lógico que é isso, né? Isso não tem como escapar muito também, a gente tem que fazer isso. Mas além disso tem os problemas emocionais, aqueles outros que a gente recebe estímulos emocionais e não sabe como lidar com eles. E aí a gente acaba absorvendo, ou seja, a gente acaba se envenenando com esse estímulo, e esse estímulo acaba tomando conta da gente, e a gente vai ficando desanimado, triste, né? Acaba lamentando, acaba, enfim, ficando mal. E de fato tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui passa. A gente querendo ou a gente não querendo, isso vai passar. Enfim, fica aí a reflexão. Nós estamos aqui hoje para nós fazermos uma prece. Espero que seja uma prece muito boa. Espero que vocês também possam aproveitá-la de maneira muito boa. E essa nossa prece a gente sempre faz dividindo ela mais ou menos grosseiramente em 3 etapas. Quais sejam essas etapas? A primeira delas é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque o Evangelho no Lar é uma proposição espírita, então a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente faz uma prece, depois a gente complementa essa prece com essa leiturinha aqui, que é Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado. E aí a gente abre uma leitura para estimular a nossa reflexão a respeito da nossa personalidade, tá? Então esse é mais ou menos o editorial desse momento de prece que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? E para começar, a gente sempre começa com a respiração, e a respiração que a gente faz é sempre em 3 etapas, né? Sendo as 2 primeiras de inspiração, ou seja, eu inspiro de novo, depois eu expiro. Eu vou fazer aqui usando bastante som, e aí depois disso a gente pode
ir se adaptando. Você vai repetindo essa respiração segundo a sua capacidade, tá bem? Não precisa me seguir exatamente, mas é só para a gente dilatar o nosso corpo áurico, energético também, e com isso ficar um pouco mais sutil, em função de tudo que acontece todos os dias e que é simplesmente passageiro, mas é que a gente acaba sentindo, né? Bom, essa respiração ela dura 8 minutos e daí eu vou avisando para vocês aqui conforme ela for se desenvolvendo, tá bom? Então vamos lá, a gente faz assim, ó. Mais 4 minutos. Continuem respirando. É importante também a gente lembrar que quando a gente vai fazendo esse tipo de respiração, a gente procura imaginar uma brisa branca, uma bruma saindo dos nossos olhos, das nossas orelhas, do nosso nariz. Que isso, de certa maneira, é uma exteriorização de energia. Só o fato de a gente pensar que a gente está jogando as nossas energias fora, isso já ajuda a gente a melhorar bastante a nossa sutilização. Então procurem pensar assim quando vocês respiram,
tá? Mais 2 minutos. Muito bem, completados os 8 minutos, a gente pode passar então a evocação dos nossos bons amigos espirituais, a fim de que eles possam nos ajudar então com esse momento de prece, tá certo? Aí a gente normalmente espalma as nossas mãos, né? Pede humildemente para que os bons espíritos estejam aqui com a gente, orientando os nossos pensamentos, permitindo uma vibração positiva, nos enchendo de paz, de alegria, de tranquilidade, que nós possamos vibrar positivamente, mas que também possamos aproveitar da melhor maneira possível as leituras do dia de hoje, tirando bons ensinamentos, um bom entendimento, e que isso sirva para elevar a nossa vibração, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos
Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Mercadores expulsos do templo. Vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado num templo, começou a expulsar de lá todos os que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que a minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações? E, entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, procuravam um meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo de 15 a 18, e também no livro de Mateus, capítulo 21, versículo de 12 e 13. Aí vem a explicação. Jesus expulsou os mercadores do templo desse modo, e desse modo condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende nem sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de lhe estipular um preço. E termina aqui, né? Acho que é bem tácito, assim, bem, né, pontual nessa questão de não transigir, né, comercialmente com a espiritualidade, vamos dizer assim, né? E eu tenho uma visão que é a seguinte: é sempre a visão da energia, né? É sempre uma visão de assim, a gente não entende nada de energia, a gente fala muito pouco de energia, a gente simplesmente não sabe, a gente não sabe o que a gente está falando, né? E, por exemplo, de um tempo para cá, com o advento da internet, dos canais de televisão, muito mais que a televisão no Brasil ficou mais popular, esse tipo de coisa, e em função enfim, da popularização da comunicação, né? Especialmente no nosso país, que é um país tipicamente tem uma mediunidade incrível, né? O nosso país, ele tem uma espiritualidade muito forte, né? E com isso a gente começou a ver vários eventos, de vários acontecimentos que são inexplicáveis, né? Por exemplo, especialmente que tem a ver com os médiuns de um modo geral, né? Para quem está no meio da espiritualidade, até mesmo nas igrejas, nas congregações, nas agremiações evangélicas, nesse tipo de coisa, sempre tem algum fato ali que é inexplicável, né? Nas neopentecostais também, na católica tem algum tipo de mediunidade que eles têm um nome específico, né? E aí todo o credo traz isso como se isso fosse uma coisa que sempre existiu dentro daquele credo e tem um nome, e para eles está tudo certo, mas eles não admitem o espiritismo. Eles acham que aquilo é uma manifestação, às vezes, do Espírito Santo, mas é louco, né? Porque o Espírito Santo não é espírito, né? Então não pode falar que Espírito Santo tem a ver com o espiritismo, porque não pode, sei lá porquê. Enfim, também não vou entrar nessa discussão. Mas o fato é que esses eventos que têm ficado cada vez mais populares, assim,
de lembrança de vida passada, de médium de efeito físico que faz coisa e tal, isso de um jeito ou de outro, né? Por exemplo, de câmera que pega coisas se movimentando dentro de prédios fechados à noite, né? Sem ninguém, e aí o negócio começa a movimentar, filmagem de casas assombradas e efeitos que, né, que são difíceis, né, de aceitar que não seja uma atividade espiritual ali acontecendo, né, uma atividade de poltergeist ali acontecendo. Tudo isso tem feito a gente começar a pensar mais um pouco mais sobre a energia, a manifestação energética, né? A gente não sabe sequer a natureza dessa energia. A gente não, porque não é só uma energia elétrica, não é igual a energia elétrica, é uma energia anímica, que ela tem uma série de outras componentes que não é só o elétron e o próton, não é só isso, tem mais coisa ali envolvida. E a gente também não tem pesquisa séria, né, científica, que busque explicar esse tipo de energia, esse tipo de manifestação, né? Até porque elas acontecem em maneiras muito específicas. Mas, por exemplo, nesse caso dessa leitura que Jesus vai lá e expulsa os vendilhões do templo, logicamente ele queria dar um exemplo que ele não queria, obviamente, em última instância, era justamente, acredito eu, normalizar uma hipocrisia dentro do templo. Por que eu estou dizendo isso? Veja, se você vai fazer alguma coisa e você finge fazer, por exemplo, imagina que você esteja num emprego que você não gosta muito, mas você tem que ir porque você precisa do dinheiro e tal. Mas você não quer, você já está pensando em sair e tal. Você vai trabalhar muito, com muito menos estímulo. E de certa maneira isso é uma hipocrisia, né? Tipo, você está recebendo salário como se fosse um ótimo empregado, vamos dizer assim, pelo olhar da empresa, né? Você está recebendo um salário cheio, mas você está trabalhando uns 60%, né? E eu não estou aqui condenando, eu só estou dando um exemplo. Então, por exemplo, ao passo que do outro lado tem um funcionário que é muito motivado e ama o que faz, e ama o setor e não sei o que lá, ele vai trabalhar motivado, ele vai ficar vigiando o que os outros estão fazendo, enfim. O que eu quero dizer, um dos funcionários não tem energia, ele não tá ali envolvido com aquilo ali, ele não está colocando energia naquilo, ele não está colocando foco naquilo ali, ele está ali só cumprindo. O outro, pelo contrário, está cumprindo, ele está ali, nossa, vamos para cima, ai, minha empresa é a melhor do mundo, como eu amo esse trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é justamente isso, né? Quer dizer, se você tem uma coisa que efetivamente ela não está ocupando necessariamente o lugar que deveria ocupar, ou seja, se ela não está impactando como ela deveria impactar, se ela não está tendo a função que ela deveria ter, será que era necessário que ela existisse? Então, por exemplo, quando você pensa em termos de energia, você vê, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Imagina você orar para um altar qualquer que tenha algum tipo de coisa. Não importa se você é da Umbanda, se você é do Candomblé, se você é da Católica, não importa, né? A questão é, você tem um altar, se você pode ser do budismo, não tem problema nenhum. Você tem um altar e você está rezando por aquilo ali, tem um tipo de relação com aquilo. Entende? Então, por exemplo, se você tem uma santinha, que nem tem um monte de católico, tem uma santinha em casa e ama a santinha e põe água para a santinha, põe a santinha uma luzinha e tal, é óbvio que essa pessoa ela tem uma relação verdadeira com aquela santinha e aquilo ali tem uma energia mais forte. Ao passo que, por exemplo, outra pessoa ela pode ter uma santinha por ter, ela tem porque a vizinha dela deu, ela não pode jogar fora, sabe, um negócio assim. Então assim, ela não está pondo foco naquilo ali, ela por ela talvez nem teria, ou talvez o universo dela, né, não acredite naquilo ali de fato. Ela pode até ser da religião, mas ela fala, isso aí pra mim é bobagem, esse altar, essa santa, esse santo, enfim. E aí o que eu quero dizer com isso? É questão do foco, da energia, entende?
Então, assim, se você vai numa igreja onde existem os vendilhões e onde as pessoas estão mais preocupadas em vender, comprar, fazer um turismo dentro da igreja, naturalmente é óbvio que ali não tem a energia que interessa efetivamente ao grande propositor daquela doutrina. No caso, por exemplo, Jesus, ele queria que os ensinamentos dele de amor ao próximo e caridade vingassem. E ele não podia naquele momento aceitar que as pessoas simplesmente fossem lá dentro para comprar, vender, não sei o que lá, não sei o que lá, que para ele isso não era o foco. O foco ali é outro, irmão. O foco aqui é para você vir aqui de verdade e estudar isso aqui de verdade. Agora, se você coloca dentro de uma sala de aula, sei lá, alguma coisa que chama muita atenção, por exemplo, uma televisão ligada passando uma série, do lado de um professor falando, é óbvio que isso vai atrapalhar o professor. É óbvio que vai. Tem um monte de gente que vai prestar atenção na série, não vai querer prestar atenção no professor. É a mesma coisa. E aí, naturalmente, isso não vai ter força nenhuma. Ao passo que, provavelmente, o que Jesus queria é que as pessoas fossem decididamente para dentro de um templo. Ele nem queria isso, mas, no caso, né, porque isso está escrito nos livros que, para Jesus, o templo não interessa nada. Né? Mas ele queria que ali fosse um lugar de reflexão, onde as pessoas fossem ali verdadeiramente com um intuito, com um objetivo, colocando foco em alguma coisa, que no caso é a espiritualidade. Quando você coloca foco, você está pondo energia, então você está magnetizando aquilo, você está energizando aquilo, entende? Então eu acho que é por isso que é tão condenável essa questão do vendilhão e do templo. Só que infelizmente a gente ainda está num negócio, sabe? A gente ainda está num negócio muito louco, porque a gente simplesmente acha que a gente tem que condenar o outro credo, a outra pessoa, porque a igreja do fulano vende ou pede dízimo, ou pede ajuda, ou pede a oferta, ou sabe? Por exemplo, no templo de Umbanda, você tem que comprar a vela, você tem que fazer a oferenda, você tem que... Entendeu? Isso não é o foco, né? Então, assim, os santos, vamos chamar assim, as entidades, o santo, o espírito, enfim, a consciência que está ali atrás, ele não precisa de nada disso. Ele não precisa. A gente é que precisa, né? Então, assim, o que a gente precisa começar a pesquisar e entender cada vez mais é que onde é que você está pondo foco na tua vida? O que é que você está querendo nesse momento? Né? Qual que é o teu objetivo com determinada atitude? Né? Esse é o ponto. Né? Então, naturalmente, eu acho que essa é uma nova fronteira do entendimento de que a gente é energia, e a gente sendo energia, a gente tem que ter foco. Porque energia sem foco é energia dispersa. É o éter, né? É nada. Mas quando tem um foco, aí automaticamente a gente magnetiza aquele ponto, aquela energia, aquele santinho, aquela atividade, o nosso trabalho, para a gente transformar o nosso trabalho em dinheiro, porque a gente tem um foco naquilo. E veja, estou dando esse exemplo especificamente porque necessariamente não tem a ver com espiritualidade, mas tem a ver com essa autonomia que nós deveríamos ter de entendimento do uso das nossas energias, porque nós, em última instância, nós somos energia condensada. Então, na medida que você coloca foco em alguma coisa, obviamente isso vai se transformar e vai ganhar contornos, vai ganhar curvas, vai ganhar força, vai ganhar, enfim, impacto. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a refletir. Isso é muito profundo, mas é também ao mesmo tempo muito esparso. É um assunto muito... porque a gente não fala de energia, a gente não entende energia, a gente não sabe nem do que é feita essa energia. A gente não sabe. Não tem pesquisa científica que comprove do que é isso ainda, né? Espero que no futuro aconteça. Enfim.
E hoje vamos fazer uma coisa desafiante, que é fazer uma prece pelos nossos adversários. E por que isso? Porque quando a gente faz uma prece pelos nossos adversários, a gente de certa maneira começa a ter um pouco mais de empatia por eles. E ainda que eu necessariamente não sinta nada por esse meu adversário, porque existem vários tipos de trauma e razões para esse trauma, mas não significa que eu não possa dar entradas no meu cérebro, ou seja, que eu não possa me expor a essa energia de bondade contrária, apesar das dificuldades que a gente enfrenta em relação ao comportamento dessa pessoa. Mas e ainda que a gente não entenda o rebote dessa energia, não importa, é um exercício para nossa mente, para nossa consciência, de tentar contornar a situação através de uma vibração positiva. Vamos lá, quem me acompanha? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que estejam conosco os bons espíritos, nos ajudando a celebrar esse momento de vibração positiva. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam aclarar os nossos pensamentos e ajudar as nossas vibrações para que o melhor aconteça sempre. Somos ainda pequeninos e um dia esperamos o entendimento necessário para a grande obra da criação, e que possamos nós de algum jeito colaborar com ela positivamente, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Irmãzinha, vejo-te triste e preocupada. Vou te contar uma história. Um dia, uma humilde lamparina não quis acender por se julgar insignificante, dizendo assim, deixando assim muitos no escuro. Lembra-te de que podes agir do mesmo modo que essa lamparina. Acha justo deixar alguém na escuridão por causa das nossas tristezas? Essa foi pra mim, provavelmente. Mas essa história é a seguinte que eu quero comentar também, né? A gente, quando vai ler um pouco de Emmanuel e Chico Xavier, tem muita gente que achava que o Emmanuel era muito duro, né? O Emmanuel era extremamente incisivo com o Chico, né? E por várias vezes, em várias ocasiões, o Chico com problema de olho dele, que ele tinha um problema no olho, né? E ele vivia, tem uma passagem que uma vez ele estava reclamando de muita dor no olho, porque o olho estava com um problema grave. E aí diz que o Emmanuel fala assim para ele, mas você tem dois por quê? Por que você acha que você tem dois? Né? Ou seja, um olho está doendo, um olho não está funcionando, mas você tem um outro.
Então bora lá. Ou seja, você não está totalmente desprovido de todos os recursos o tempo inteiro. Você sempre tem recursos disponíveis que poderiam ser colocados em prol de alguma coisa. Mas para isso, volta naquela coisa que eu falei, a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter um negócio. Entende? Pessoas inspiradoras são assim. Você fala, meu, essa pessoa não tem a menor condição de, mas ela vai lá e faz. Os meus pais, por exemplo, são exemplos de pessoas inspiradoras. Eles tiveram todas as dificuldades do mundo para criar 4 filhos, mas eles foram atrás, criaram e botaram para quebrar. Mesmo hoje, por exemplo, com a maturidade, a gente olha para trás e fala assim, eles eram malucos. Não sei se eu teria coragem, a capacidade de fazer o que eles fizeram, mas eles fizeram. Então assim, quando a gente enfrenta uma adversidade muito grande, tem que mandar bala e tem que fazer, porque a gente tem um objetivo, a gente tem um foco. Ainda que às vezes esse objetivo não esteja muito claro, a gente tem um foco, a gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? E aí é que é o grande lance. A gente precisa, e eu preciso comentar isso. O Emmanuel, por exemplo, ele via a vida do Chico do mundo espiritual. Então ele olhava e falava, é só uma passagenzinha, 90 aninhos aí, 94 aninhos, 92, né? 92 aninhos, não precisa nem reclamar, né? Tá tudo certo. Isso aí passa num lápis, ele não vai perceber a hora que ele chegar aqui. Então, meu, para de frescura e vambora. Tem livro para escrever, vambora. Entendeu? E do outro lado, o Chico botando toda a energia, né, que ele tinha, estimulado pela dor, pelo gatilho da dor, se lamentando, né? Poxa, meu, tá doendo, não sei o que, biriri bororó. E a mesma coisa a gente faz durante o dia, né? Às vezes a gente recebe um impacto emocional que veio através de um gatilho qualquer e a gente deixou isso tomar conta. E tudo bem se a gente deixa tomar conta, mas a gente precisa começar, na medida do possível, olhar de fora e falar, beleza, tudo bem, por quanto tempo eu vou ficar nisso? Será que não dá pra... né? É normal a gente sentir, ficar triste, não sei o que lá, é 3 dias, é uma semana, beleza. Mas filho, eu tenho alguma coisa pra fazer, tem que ir atrás. Entende? E isso passa, insisto, nessa questão da gente estar sempre se perguntando, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero fazer da minha vida? É possível fazer o que eu quero da minha vida? Será que não dá para conciliar de um jeito ou de outro? Né? Enfim. Reflexões. Aí, a partir disso, né, posto isso, eu gostaria que a gente pudesse então fazer a prece. Cada um faz a prece por si mesmo, tá? Vamos lá? Eu vou falar algumas palavras e a partir de então a gente faz um Pai Nosso pensando nas nossas dificuldades em específico. Pai de infinita bondade, permite que os nossos bons amigos espirituais nos ajudem nos nossos empreendimentos, nos nossos desafios, nas nossas pequenas batalhas. Que nós possamos, na medida do possível, conseguir enxergar claramente o porquê de algumas situações que nós vivemos. Nem todas terão uma explicação, porque às vezes não dependem unicamente de nós. Mas permite, meu Deus, que nós tenhamos a força necessária para esses enfrentamentos. Que nós possamos todos os dias elevar o nosso pensamento em uma prece de gratidão, porque um dia tudo isso fará sentido. O sentido real daquilo que nós gostaríamos de entender precocemente. Por isso pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que tomem as medidas necessárias para nos ajudar nos nossos enfrentamentos, nos nossos entendimentos e nos nossos aprendizados. E também, além disso, pedimos a vós, os bons espíritos, que acolham as nossas dificuldades e nos ajudem naquilo que for necessário.
que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Seja livre. Tenho dito e repito que só recebemos o diploma da Universidade dos Relacionamentos quando deixamos o outro livre, inclusive para não nos amar. Quando chega esse estágio, você deixa de projetar suas próprias sombras no outro e em Deus. Nesse momento, você está pronto para ser livre. Vou ler de novo. Tenho dito e repito que só recebemos o diploma da Universidade dos Relacionamentos quando deixamos o outro livre, inclusive para não nos amar. Quando chega nesse estágio, você deixa de projetar as suas próprias sombras no outro e em Deus. Nesse momento, você está pronto para ser livre. Você vê como é espiritual e tem tudo a ver com nossa tese do dia de hoje, né? Da gente ter a capacidade de se afastar um pouco, na medida do possível. Quando o sofrimento estiver muito grande, você só precisa ter uma certeza. Ele vai passar. E essa certeza te dá um certo respiro, vamos dizer assim, para você, por pior que seja a solução, a situação, para você olhar para ela e falar, mas por que eu estou passando por isso? Será que eu preciso me entregar a esse desespero? Nos relacionamentos é a mesma coisa. Quando a gente vai para um relacionamento cheio de carências, dezenas delas, a gente começa a tentar tirar do outro alguma coisa pra gente completar esses buracos que a gente carrega na nossa personalidade. E aí a frustração é inerente. A frustração é incrivelmente proporcional a essas lacunas, porque o outro é o outro não vai conseguir preencher essas lacunas na gente, nunca. E aí isso vai nos gerar sofrimento, insatisfação, dor, e isso naturalmente acaba disparando em nós mais gatilhos. Nosso emocional vai ficando cada vez pior. E tudo de um modo geral vai piorar, porque a gente não vai conseguir tapar os buracos que nós carregamos dentro de nós. Então quando a gente procurar um relacionamento, pelo menos deveria ser assim, a gente deveria tentar se transformar naquela pessoa que a gente quer encontrar. Porque quando a gente estiver nessa vibração, a gente vai encontrar uma pessoa que também esteja nessa vibração, e isso vai ser só felicidade, porque ninguém está esperando nada de ninguém, pelo contrário, eu estou tentando me locupletar, eu estou tentando
estar repleto, estar feliz, estar menos esburacado, menos carente, menos, né? E aí, naturalmente, quando a gente fica feliz com a gente mesmo, a gente tem possibilidade de deixar o outro livre. E talvez seja só nesse momento que o amor verdadeiro acontece. Que é quando a gente não espera mais nada do outro. E tudo que vem espontâneo, vem solto, vem livre. Né? E isso é uma energia que a gente também ainda tem muita dificuldade de entender. Enfim, fica aí a reflexão para as altas madrugadas, às 3 da manhã, tá bom? Para quem acorda nesse horário. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bem? Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê. Até!